Mas o que acontece lá na sua primeira infância, até dos seus 0 até os seus 7 anos, tem um impacto muito grande em quem você é hoje. A construção das vozes internas também que você ouviu dos seus pais, de quem cuidou de você, também tem um impacto muito grande, porque às vezes elas estão atuando, elas estão falando com você até hoje. E você vai dando essa importância, esse peso vai ficando aí com você e você não consegue saber se aquilo é seu, se você precisa seguir todas essas vozes, o que elas estão falando, o que elas estão dizendo e ditando às vezes regras para você. E aí o que vai acontecendo? Você vai deixando de ser você, deixando de ter aí de desenvolver na verdade a sua autenticidade, porque você tem aí tem que cumprir algumas metas e tem que cumprir algumas exigências lá da sua infância. Às vezes foi uma fala que você ouviu do seu pai e da sua mãe, ou de alguma colega ou da professora da escola. Aí isso já vai formando, né, o seu traço, você já vai percebendo, né, aquela situação no seu emocional, você vai absorvendo aquilo e quando você vê, essas vozes estão falando, a sua criança ainda está sentindo a dor daquilo que ela ouviu. E aí o que acontece? Você entra na academia, você começa a fazer uma dieta, às vezes você vai se sabotar, você vai entrar num movimento de procrastinação. Por quê? Porque tem algo ali, tem uma chavinha que se a gente não vira ela, se a gente não toma consciência dela, ela não vai, o seu corpo ele não vai responder. Até porque a nossa mente, os nossos pensamentos, elas nos sabotam, até porque a nossa mente mente pra gente. Aqui a Moni colocou, antes eu comia minhas emoções, tinha sobrepeso e obesidade depois da reeducação alimentar, esporte, terapia. Hoje aplico a alimentação de maneira saudável na minha vida e da minha filha. Olha só que maravilha, Moni. Tem uma boa qualidade de vida e saúde muito boa. Olha só que legal. Olha a Denise aqui, faz tempo que você não vem para as lives, né, Denise? Mas vamos nos reorganizar aqui, até vou pedir para vocês, até eu já fiz até uma enquete para as pessoas, o horário, né, um melhor horário, até para eu me organizar aqui, para que a gente possa fazer essa live na próxima semana, essa live fechada, até porque eu quero fazer um movimento com vocês. E volto a falar dessa situação que vocês viveram na infância, da forma como vocês interpretaram as vozes, a forma como você interpretou os seus primeiros cuidados, né, com a sua mãe, até porque a questão da alimentação, ela está muito conectada com a nossa mãe. Então, dependendo de também como foi a relação com essa mãe, essa nutrição, esse acolhimento e esse afeto, ele tem um impacto muito grande hoje na questão de como a gente se alimenta, até porque essa função de se alimentar, ela depois, né, quando a gente está no mundo dos adultos, ela é nossa, é uma responsabilidade nossa saber o que você vai colocar, né, para dentro do seu corpo. Antes, quem fazia esse movimento com você era sua mãe, era uma cuidadora, ou se você estava na escola ou com alguma babá. Então, como será que foi esse movimento dessa introdução do alimento na sua vida? Até porque a alimentação é um hábito também, né? E aí, dependendo de como tudo isso foi, né, apresentado para você, o quanto você interpretou essa relação com a comida, se tinha sempre uma recompensa, se o prato, você comia tudo, raspava o prato, né? Quando a criança, né? Hoje não mais, mas antes as nossas avós, nossas tias, elas olhavam para as crianças, né? Aquele bebê mais gordinho, mais cheinho, o quanto elas olhavam, né? Para esse comportamento, né? Para esse formato do corpo e achavam assim muito bonito. Nossa, que criança saudável, uma criança gordinha, né? Com a bochecha, né? Fofinha. E isso não é parâmetro, né, da criança ser saudável ou não, porque tem muita criança muito magrinha que às vezes tem o colesterol alto ou não estão realmente saudáveis. Então, a gordura antigamente era vista como algo bonito, né, era belo e ao mesmo tempo tinha assim, a criança tinha um vício, né? E era de alguma forma reforçado a comer tudo, a raspar o prato. Isso tudo a criança, né, ela vai internalizando. Só que mais do que isso,
Então, além dessa questão da educação, de como foi a introdução do alimento com a sua mãe, tem uma situação do seu emocional aí. E que dependendo de como, né, você interpretou, às vezes, a ausência da sua mãe, quando a sua mãe precisou trabalhar, quando a sua mãe precisou se ausentar, até se você tem irmãos muito próximos, né, com a idade, você tinha 2 aninhos ou 3 aninhos, aí a sua mãe engravidou e ela precisou ir para o hospital ou até ficou doente, e o período que você ficou longe da sua mãe, a criança ela interpreta, a criança que é mais redondinha, a criança e o adulto, né, que tem uma oralidade mais acentuada, com uma porcentagem de oralidade, que é o traço de caráter, né, no corpo, com essa importância, né, com esse significado, né, dessa questão, ela vai interpretar todo esse afastamento da mãe como um abandono. E quando a criança ela sente essa interpretação, a mãe nem abandonou, mas foi a interpretação dela. E quando ela sente, né, quando a mãe vai embora, quando a mãe vai trabalhar, quando a mãe não está em casa, ela sente como se, ai, minha mãe me abandonou. Isso é uma interpretação da sua criança. Hoje você pode falar, nossa, mas nada a ver, eu não sentia dessa maneira, ou eu sentia. Só que quem fez essa interpretação foi a sua criança. Até então, se você tem o formato do corpo mais redondo, mais molinho e tem assim mais flácido, tem pessoas que vão para academia, que fazem procedimentos estéticos e não conseguem endurecer, né, algumas regiões mais específicas, até porque isso é traço de caráter. E tem um traço de caráter que a gente não altera, ele é formado por tudo aquilo que você vivenciou do 0 aos 7 anos de idade. Então, entenda que em algum momento se altera aí os traços, né, uma porcentagem ou outra, foi determinado de alguma situação muito traumática, né? Que isso a gente vai falar lá no grupo fechado que eu vou convidar vocês na próxima semana. Então, dependendo do corpo, né, da pessoa, do formato da pessoa, a gente consegue, né, nós, quem faz essa especialização, né, de análise corporal, de olhar para o corpo da pessoa e saber se ali teve alguma situação que ela interpretou como traumática ou se teve realmente uma situação traumática na vida dela. Que isso tem um impacto muito grande no emocional, e quando tem impacto no emocional, vai mudar o corpo da pessoa. E aí, por isso que eu falo para vocês, volta lá naquela fase que eu tava falando no início da live. Como foi a sua criança do 0 aos 7 anos de idade? Foi uma criança que foi mais cheinha, magrinha, né? Tava ali com sobrepeso, com excesso de peso, porque tudo tem uma relação, tem uma dinâmica em relação à carência, né? Então, quando a criança interpreta essa situação como um abandono, então a minha mãe ela foi embora, ela foi ganhar minha irmã e eu fiquei na casa da avó, eu fiquei com uma babá, e aí eu interpreto isso como um abandono, né? Essa ruptura, o que que acontece? Eu vou precisar me proteger e o meu corpo ele entende que ele precisa de uma proteção, e a proteção vem com uma camada de gordura. E aí é onde eu vou fazendo esse movimento, o meu corpo, né, através do meu emocional, da minha mente, daquilo que eu passo, das minhas dores, o formato do meu corpo, ele vai se modificando, ele vai se modelando, né? Então, quando eu falo isso, pode ser que você sinta um desconforto ou uma resistência, né? Mas baixa as barreiras, né, do julgamento para você acessar e receber o que realmente acontece, o que faz sentido, né? Aquilo que dói e incomoda você, tem alguma coisa para ser vista, para ser olhada, né? Então, ou de uma certa forma, a criança ela entende que ela precisa chamar atenção de alguma forma, porque é uma carência tão grande. E qual que é o movimento que a gente vai buscar hoje, os adultos, quando falam, às vezes eu tô muito ansiosa, e quando eu fico muito ansiosa, eu vou comer. E já tem, então, por isso que não é regra, e já tem algumas pessoas que falam que quando ficam nervosas e ansiosas, não comem. Reprime, né? Aqui falam que a garganta fecha e não desce mais nada. Você que está aqui me ouvindo, você é da turma de que come, né? Dos ansiosos que comem muito quando estão ansiosos, ou é da turma de que fecha, né? Trava, você não consegue comer nada. Então,
Perceba aí, né? Observa o seu comportamento, porque isso também tem uma relação. Então, quando lá na infância, né, a sua mãe ela precisou se ausentar em alguns momentos, né, específicos da sua vida, até mais ou menos uns 4 anos de idade, né, que é formado até os 2 anos e meio, né, que a gente fala que é formado o traço de caráter oral, é ali onde você entra nessa dor. Ó, aqui a Carla falando, tem os dois, né? Então, e dependendo aí da situação, em algum momento, né, você sente a carência e tem momentos que onde você se esconde, porque dependendo da situação, às vezes até uma situação específica, você vai sentir às vezes mais carente, aí a tendência da ansiedade vai fazer com que você coma. Já quando você, né, sente que você precisa se isolar, você vai se fechar, aí é onde vem uma ansiedade que corta, né, a fome. Você não tem nenhuma vontade de comer. Então perceba aí qual é o seu movimento, né, o que realmente acontece, até para você ir identificando se você realmente tem, né, o traço de caráter oral. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Uns mais, outros menos, né? Uma porcentagem maior, e quem tem a porcentagem maior de oralidade vai sim ser um pouco, né? Vai estar sempre acima do peso. E dependendo qual outro traço que vem, né, de uma porcentagem próxima, acontece da pessoa ela ficar acima do peso, mas ela não perder as curvas, que é a oral com rígida. Então, quando ela engorda, de uma maneira para esconder o corpo, ela não consegue esconder as curvas. Então, isso tem uma dinâmica por trás, que a gente só vai falar na semana que vem, na live fechada. Até porque é um conteúdo que às vezes pode ser invasivo para algumas mulheres, né? E a gente falar aqui abertamente, então é bom que a gente fale no grupo fechado, que nós vamos fazer na semana que vem. Então, se você tem interesse de participar, já entre em contato comigo, mas eu já vou até deixar, né, o link da live lá no canal do Conversas Terapêuticas, que vocês sabem, que a gente tem que tomar agora muito cuidado para falar aqui na live, porque senão a gente é banido. E se eu falar um nome de outro canal aqui, pronto, aí que eles me barram, né? Então, quando eu falo, né, sobre essa questão dos traços, da nossa oralidade, o quanto a nossa criança se sentiu abandonada, se sentiu deixada de lado por algumas situações que ela mesma interpretou, porque não necessariamente que a mãe abandonou, né, que ela ficou às vezes sozinha, mas é a interpretação que ela teve. Então, a criança muito dependente nessa fase, ela vai levar para a vida dela como um abandono. E o que acontece, né? Essa questão do emagrecimento, vamos dizer que é uma dor, é algo que precisa ser visto, só que tem algo além, porque todas as pessoas que estão com sobrepeso significativo, e eu não falo só dos 2, 3, 5 quilos que vocês precisam emagrecer, é quando eu falo de aumento do IMC, né? Que passa do corpo, né, estar saudável. Então, é um alerta porque precisa, né, de um acompanhamento para você saber o que realmente tem aí de pano de fundo desse sobrepeso. Porque além dessa sensação do abandono, além de uma proteção, ou até de chamar a atenção, se você não descobre, né, não olha para a causa, para aquilo que está ali chamando em evidência, então tá mais, eu tenho um sobrepeso no meu corpo, tem algo que está mais no meu corpo, então o que eu estou carregando a mais que eu ainda não resolvi que ele está aqui. Então, a partir do momento que você decide olhar para isso, você vai investigar melhor o seu emocional, o que realmente aconteceu, porque enquanto a gente não olha, não dá o lugar para o passado, não ressignifica as nossas vivências lá do passado, da nossa infância, a gente não consegue, né, dar um passo para frente, para o futuro. Porque o que vai acontecer? As situações do passado, ela vem, aí você tá ali falando, eu preciso emagrecer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas na verdade tem outra coisa querendo sair da sua boca. E essa é uma situação muito delicada, porque se tem algo no meu corpo que tá mais, que tá visível, olha só, se eu tenho algo que tá no meu corpo, que tá mais, que tá visível, esse sobrepeso tá significativo, se eu não
eu não tenho uma compreensão do que ele está querendo me dizer, o que vai acontecer? Ele vai ficar ali me incomodando e a tendência é eu aumentar de peso, porque é um alerta. O nosso corpo, ele tem uma linguagem e ele nos comunica. Ele vai comunicar dor, ele vai comunicar desconforto e o sobrepeso é uma comunicação. Ele está trazendo aí algo que não está sendo visto. E aí você não consegue, né, às vezes sozinha fazer essa leitura, e até porque tem situações que foram traumáticas lá na sua infância, onde você se sentiu, né, possivelmente abandonada, ou sentiu que não teve a atenção que você gostaria, porque às vezes você vai falar assim, Priscila, eu não estou me identificando nada com o que você está falando, porque a minha mãe ficava o dia inteiro comigo em casa, eu nunca fiquei em escola em período integral, nunca fiquei em vizinha, nunca tive babá, e eu tô aqui com o meu sobrepeso. E aí eu te pergunto, em algum momento às vezes dessa presença, quando você fala que você teve a sua mãe o dia inteiro em casa, mas uma coisa é você ter quantidade, outra coisa é você ter qualidade. E olha só, quando você faz esse julgamento, não, a minha criança não se sentia abandonada, minha mãe estava sempre ali em casa, mas a sua criança muito provavelmente interpretou que aquela presença não era uma presença de qualidade, você gostaria de uma outra maneira, né? Ou você foi atendida de uma forma que você não teve assim uma satisfação. Então, quando você não se satisfaz, você fica uma eterna insatisfeita. E eu vou te falar para você que a pessoa que tem um traço de caráter oral muito alto, com uma porcentagem muito grande, um sobrepeso muito grande no corpo, são pessoas muito insatisfeitas. Elas sempre estão buscando algo fora que possa preencher um vazio, porque é como se elas tivessem um vazio aqui no peito e nada preenche. Então ela vai, come, ela compra, ela vai beber, ou ela vai querer ter um relacionamento ou um excesso, né? Vários relacionamentos. E tudo que ela vai atrás, tudo que ela vai em busca, nada preenche. Parece que assim, é uma falta que não é preenchida. E essa falta, ela não é preenchida com nada fora. Se você sente essa falta, ela não vai ser preenchida com nada, tem o poder de preencher um afeto que você sentiu que passou lá na sua infância que você não teve com algo material. Agora que eu vi aqui a Érica chegando. Boa tarde, Érica, tudo bem? Então, nada tem esse poder, a não ser que o poder que você tem aí de conseguir preencher, né, na verdade, que às vezes é algo que a gente fala sobre preencher, mas é um vazio, às vezes ele não vai ser preenchido. Mas o que você pode amenizar e acalmar toda essa situação que tem aí interna, né, desse vazio que você sente, né, que você busca preencher com a comida ou com algo fora, na verdade, o que pode, né, ser preenchido é a adulta que a sua criança não teve. Então, é o amor próprio que você sentiu que você não, né, o amor que você sentiu que você não recebeu. Agora, esse amor é um amor que você precisa desenvolver, que na verdade é o amor próprio. Aquilo que você sentiu que você não recebeu, hoje é a sua responsabilidade dar para sua criança. É claro que você vai dar, né, esse amor, essa atenção para essa criança com muita responsabilidade, porque às vezes a gente tem uma criança, né, interior muito birrenta, muito reativa, quer tudo na mesma hora, não espera nada, ela quer para ontem. E aí o que que acontece, né? Ela fica, né, de uma maneira totalmente insatisfeita, ela vai buscar muita coisa, ela faz e vive muita coisa com muita intensidade, e o que vai acontecer? Nada vai preencher, porque ela entende que a situação aí tá fora. Alguém tem que vir amar essa minha criança, alguém tem que vir pegá-la no colo, alguém tem que. E não, é uma responsabilidade sua. Então, se você se vê nesse lugar, né? Com essas sensações, com esses comportamentos de querer preencher algo, às vezes uma angústia, uma sensação que você às vezes desconta no alimento, na comida, ela tem uma raiz aí para que você possa fazer esse movimento. E como que a gente desenvolve o amor próprio? Como que a gente começa a ter uma autoestima, né, com mais
com um olhar para a gente com mais cuidado, com mais respeito, com mais compaixão. É se conhecendo, porque a gente só consegue amar a si, a gente só consegue fazer esse movimento de se amar quando a gente consegue, quando a gente se conhece. E quando a gente se conhece, você vai entender. E como que a gente faz esse movimento? Dá para fazer lendo livro, às vezes assistindo uma live, mas o mais eficaz é na terapia. Quando você sim faz uma avaliação da sua vida lá desde a sua infância até o que está acontecendo hoje, as lições que ainda não foram aprendidas, os conflitos que estão sempre se repetindo, né, se reproduzem na sua vida, essas faltas que nunca você sente que nunca é preenchida. Quando você descobre quais são todas as dinâmicas, né, e como você funciona, como que são as suas insatisfações, se você realmente tem essa sensação de falta, de vazio, ou se em algum momento você está carregando o peso de outras pessoas, conflitos e problemas, né? Achando que você é responsável por tudo isso. Então você vai entendendo o que está acontecendo. Como que foi que a sua criança, né? Ela aprendeu a viver e como hoje o seu adulto está só reproduzindo quando você não tem consciência. Ele está reproduzindo aquilo que foi vivido na infância, com as mesmas dores, ou com reatividade. Então, aquelas pessoas que às vezes tiveram essas sensações, mas hoje elas buscam ser de uma maneira, às vezes vão ser agressiva, de alguma forma elas afastam as pessoas ou elas entram no mood que a gente fala que elas querem que o outro, né, que o mundo resolva o problema dela, porque logo ela é a vítima da história. E aí, quando acontece isso, ela não sai do lugar, porque fica uma pessoa eterna, uma eterna insatisfeita, que tem uma dificuldade de se responsabilizar, porque lá no passado alguém precisou fazer alguma coisa e não fez. Então, tem esses dois polos, a pessoa que fica ali no movimento de fazer e agradar todo mundo, né, querer muitos amigos, e, sabe, tudo muito no excesso, ou ela fica num movimento de atacar, de se vitimizar, de ficar reativa com alguns conflitos e confrontos. Só que tudo isso precisa ser investigado. Aqui, cada uma de vocês tem uma história, né? Cada uma viveu uma situação, cada uma tem aí situações que estão aí impressas no inconsciente, no emocional, que de alguma forma impactou e impacta a vida que você tem hoje. Então, o que acontece? As pessoas que sentiram, né, a dor do abandono lá na infância, elas têm uma tendência a se abandonar com medo de serem abandonadas. Porque o pior abandono não é o abandono que você sente do outro. O pior abandono é você se abandonando para deixar o outro na sua vida. Que isso também é uma das raízes do pano de fundo do sobrepeso. Então eu me deixo tanto, ou eu até me deixo de fazer as coisas para mim e por mim, para fazer para outras pessoas. Então tem o traço, né, que vai fazer tudo para o outro, para se sentir amado, para se sentir visto e reconhecido, e tem a outra pessoa que quer que o outro faça tudo por ela. E essas duas dinâmicas, né, tem aí uma dor, e aonde essa dor, o impacto é o sobrepeso. E sem perceberem, né? Sendo que tem outras, sim, outras dinâmicas, cada uma com a sua história, com a sua vivência, né? Tem aí os impactos de traumas na infância que também falam a respeito de sobrepeso, lembrando, né? Então, começa a perceber aí o que esse sobrepeso está querendo te dizer. Né? E o sobrepeso não é 5 quilos a mais. Né? É um peso bem mais significativo, né? Algo que tá aí como um manto, né? Para proteger você de algo, para esconder você de algo ou para chamar a atenção. Então, sintam aí, né? O que realmente, né? O que mais faz sentido para vocês, mas já logo, né? Quero falar aqui que eu convido vocês para na semana que vem a gente fazer o nosso encontro, que muito provavelmente vai ser na terça-feira, próxima terça-feira. Deixa eu só, mas eu não vou falar aqui de data, que eu não sei se vai ser terça ou quinta, mas eu vou colocar aqui para vocês, né?
E eu espero que vocês possam vir, porque até quando a gente está no grupo fechado, né, a gente vai fazer movimentos, eu posso conversar, vocês vão expor um pouquinho da história de vocês, para que a gente possa ter mais esses encontros, né, juntos, porque é importante, eu acredito que fortalece vocês a se entregarem mais para os processos de autoconhecimento, como eu falei. A gente só desenvolve o nosso amor próprio quando a gente se conhece. Quando você sabe que você tem aí um lado bom e um lado que você não se alegra muito. E quando você, né, une, né, e sabe que você é a integração desses dois lados, do seu lado luz e do seu lado sombra, é onde as coisas podem acontecer, sabe? Aquelas pessoas que não temem, que não têm medo, né, de serem quem elas são, não ficam, né, se modelando para agradar ninguém, né? Lembra, né, eu fiz um post ontem que a vida quer você autêntica do jeito que você é, né? Com responsabilidade, com poder de decisão e escolha, porque isso faz com que você, né, fique mais confiante, você se alegre mais, né, como você é, né, você desenvolve a sua autoconfiança, você fica mais segura, você começa a se respeitar, se valorizar, você não fica esperando que o outro venha fazer isso por você. Então lembra que lá até os nossos 7 anos de idade a gente precisava sim que alguém viesse cuidar da gente. A gente precisava, né, de apoio, de proteção, né, de amor. Só que agora esse movimento não tem como a gente ficar buscando ele fora, porque quando a gente faz esse movimento a gente se frustra, aí a gente fica se modelando para agradar, a gente permite colocar pessoas como juízes da nossa vida e a gente vai dando muita atenção para as vozes da nossa mente, porque eu acredito que às vezes até o último estágio de quando a gente, né, está no movimento de autoconhecimento, que é quando você muda a narrativa e quando você deixa, né, de validar as vozes que estão aí internas, né? Então, quando você tem muita atenção, quando você dá muita atenção para as vozes que estão aí, né, na sua cabeça, né, tirando a sua atenção de viver o aqui e agora, né, colocando como, não, eu preciso de algo, eu preciso fazer isso, ou eu preciso sim emagrecer, porque aí eu vou me aceitar. E não é esse movimento. E as dietas alimentares, as reeducações alimentares, elas funcionam sim muito bem, mas aliadas com essa sua consciência do porquê, dessa raiz, né? Desse sobrepeso, né? Dessa gordura que tá a mais. Então, quando você descobre o que a sua gordura está querendo te comunicar, se ela está querendo te proteger, né? Ou algo além, aí sim ela pode ir embora. Você pode agradecer ela, porque uma das coisas que às vezes as pessoas têm muita dificuldade é olharem para o espelho, né, se encararem, né, olhar e enfrentar a realidade como ela é. As pessoas têm, né, que estão ali com essa briga, né, com o espelho, com essa questão de emagrecer, elas não querem olhar no espelho, elas não querem se cuidar, aí não quer passar um creme no corpo, fica ali, não compram mais roupas e às vezes até ficam, né? Como eu falei, elas se abandonam no sentido, né, de até reforçarem essa dor. Então, quando você descobre o pano de fundo, né, esse ponto cego que você ainda não consegue enxergar, encarar, aí sim as dietas vão funcionar, você vai conseguir comer de uma forma sem culpa, né? Você vai, né, ter aí um movimento, que é claro que a pessoa que está aí no excesso de 10, 15 quilos a mais, ela precisa compreender a dinâmica, né? O que esse sobrepeso está querendo comunicar, porque aí sim ela pode agradecer e ir embora. E é nesse momento que eu quero convidar vocês para que a gente possa fazer um breve centramento, um breve movimento, um exercício para que vocês possam fechar os olhos. E eu sei que tem muita gente que não pode fechar os olhos, mas eu já convido vocês para que vocês possam vir na semana que vem. Depois eu vou colocar aqui, né, a data e o horário certinho, que vai ser após as 19, o nosso encontro, a nossa live fechada sobre emagrecimento, onde eu vou abordar os pontos sem filtros, porque aqui, né, eu filtrei muita coisa eu não falei, até porque a gente não pode mais falar aqui. Então, na live fechada, o nosso encontro fechado, sim. Eu vou abordar, vamos dizer que eu vou escancarar esse tema
para que você possa olhar sem fuga, né? Para que você possa olhar para você, né? Sem se esquivar, sem fugir, porque tudo aquilo que a gente foge, o que acontece? Tudo aquilo que a gente foge dá um jeito de encontrar a gente. Eu não me peso nunca, não importo com o peso na balança, mas quando sinto que não estou ficando bem nas minhas roupas, eu fico triste. Pois é, tá vendo, Carla? Então, é uma forma também de não olhar. E quando a gente não olha para aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser olhado, o que a gente está fazendo? A gente está fugindo, né? Então, a partir do momento que você encara, que você olha o que esse sobrepeso está querendo te dizer, você pode, né, fazer diferente se você escolher, se você se decidir. Então, se você puder fechar os olhos, feche os olhos. Se não, apenas preste atenção com muita consciência no aqui e agora. Quando eu falo para você imaginar, se imagine e se visualize olhando-se no espelho. Se você tem uma dificuldade de se olhar no espelho, o que você vai fazer? Você vai imaginar e visualizar o seu corpo, apenas o seu corpo. Às vezes você vai precisar se tocar, como se você tivesse, né, fazendo um movimento de um carinho para você, na parte que mais te incomoda. E às vezes você não vai conseguir fazer um carinho, mas você vai apenas colocar a sua mão em cima. Então, pode ser que seja na perna, pode ser que seja aqui no tórax, aqui no estômago. Veja aí qual é a parte do seu corpo que mais te incomoda e coloca as mãos. E respira 3 vezes profundamente. Sinta como fica o seu corpo. Qual é a sensação que chega quando você faz esse toque, esse movimento? Perceba qual é a imagem que vem na sua mente. Alguma lembrança, alguma situação, uma idade, né, que você teve, algo que te chamou a atenção numa determinada idade da sua vida. Isso. E aí, você vai respirar e mesmo se não vê nada, mas baixa suas barreiras para você receber, baixa as barreiras para você sentir, para você poder acessar o que vem aí. E veja se faz sentido, se você consegue falar: eu vejo você e eu agradeço você. Eu vejo você e eu agradeço você. E agora eu te libero, porque eu vou olhar para aquilo que precisa ser visto. Eu vou olhar para o abandono, se é o caso de você ter se sentido abandonada, se é algo além, mais profundo, algo que você não fala para ninguém, algo que você sente que quando você tá do jeito que você é cuidada, as pessoas gostam mais de você, você chama mais atenção. E mais uma vez, afirme: eu vejo você, eu agradeço por você ter me protegido, mas agora eu te libero. O peso que está aqui no meu corpo a mais, eu libero. Porque eu vou olhar para onde precisa ser visto. Muito obrigada. E percebe como fica no seu corpo, qual é a sensação que vem, o que chega aí. Isso. Vai respirando, inalando, exalando. E é importante, né, que você, todas as vezes que você for tomar seu banho, ou que você for se arrumar, aquele momento que você sente, né, aí na sua rotina, no seu ritual de autocuidado, o momento que você for passar o seu creme, passe o seu creme, né? Ou até tomando banho, mesmo vai ter gente que vai falar: eu não gosto de creme, eu não passo. Na hora que você estiver tomando o seu banho, que você estiver ensaboando o seu corpo, agradeça, né?
o seu corpo, agradeça tudo que tá aí a mais, o sobrepeso, a gordura que tá aí a mais te protegendo, e vai fazendo esse movimento de você, né, agradecer e ao mesmo tempo liberar, mas com muita consciência, né? Não é um comportamento automático, é parar no momento do banho e fazer o movimento de se ensaboar e deixar, né, aquela parte onde você sente que é mais desconfortável, onde você sente que a gordura tá a mais aí. Então você vai colocar a mão no seu corpo, nessa região, vai agradecer, né? E ao mesmo tempo você vai falar: agora eu vou olhar para onde preciso ser visto. Mesmo que você ainda não saiba o que realmente precisa ser visto, mas você está trazendo consciência, tem intenção, toda intenção influencia no resultado. E aí as coisas começam a acontecer porque você está dando essa oportunidade, essa permissão, essa abertura para poder chegar. E a gente vai dar continuidade, né, nesse exercício na próxima semana. Então eu quero que vocês me acompanhem, né, aqui, vocês que estão sempre aqui eu agradeço vocês que ficaram, né? Eu vi que a Erika colocou que a filhota dela tá aqui, que linda, né? Mãe e filha na live, né? Tomando consciência. A Bárbara falando que perdeu a live, mas na próxima semana se organizem, vai ser na parte da noite, né? Eu vou até esperar aqui vocês preencherem a enquete para que vocês possam, né, se organizar, e na próxima semana a gente faz essa live fechada, porque aí eu vou aprofundar no assunto, a gente vai aprofundar nos movimentos e você vai ter aí um espaço, né, para que você possa falar sobre, né, para você sentir, né, que tem aí, porque um espaço, né, de segurança para a gente poder abordar esses assuntos. Como eu falei, eu tinha essa live já gravada, né, com um conteúdo bem bacana, só que ela tá travada, ela tá bloqueada aqui. Porque, como eu falei, né, tem algumas palavras perigosas que o Instagram não gosta mais que a gente fala. E a gente do desenvolvimento humano, né, terapeutas, psicólogos, a gente aborda, né, alguns temas muito delicados que podem aí despertar, né, situações, gatilhos, né? Eu até vi, tem alguns memes, né, que eles colocam assim: cuidado, alerta de gatilhos. E esses gatilhos, muitas pessoas que não têm um acompanhamento psicológico, não têm uma rede de apoio, né, um emocional, vamos dizer, saudável, começa a entrar aí num processo de dor. E não é isso que a gente quer. A gente quer aí trazer consciência para que vocês possam, né, buscar aí o caminho do adulto saudável, tá bom? Gratidão para quem ficou até aqui.